A Câmara dos Deputados aprovou por 450 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, o projeto de lei número 4.850/2016, que trata das medidas de combate à corrupção. Em Sinop, o presidente da seccional da OAB, Dr. Felipe Guerra, opinou sobre o assunto. Qual o posicionamento da OAB, inclusive o seu posicionamento como advogado, com relação à lei de abuso de autoridade que tramita no Congresso Nacional? Veja bem, o momento é muito polêmico para falarmos sobre isso. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que nenhuma autoridade, seja ela da magistratura, seja ela do Ministério Público, está acima da lei. Todos devem responder pelos seus excessos. O que a magistratura e o Ministério Público não admitem é que haja este controle externo ao órgão, ou seja, querem que eles continuem a serem fiscalizados interna corporis, dentro de suas instituições, através de suas corregedorias. O que a lei de abusos de autoridade passa a permitir é um controle externo das atividades do Ministério Público. E caso haja abuso, caso haja excesso, poderá sim haver punição. Agora, é importante dizer que a Ordem dos Advogados, em hipótese alguma, defende corruptos ou corruptores. Todos eles devem ter o mesmo destino, que é o tratamento penal dado à questão, pela lei. E é isso que deve deixar claro. Por outro lado, nós entendemos que o combate à corrupção não pode passar por cima do que diz a lei. A Lei de Abuso de Autoridade, que é de 1965, ela precisa ser revista. Acredito que este momento não tenha sido o momento mais adequado, tendo em vista que nós temos todo um clamor social por melhores e mais eficazes punições, especialmente para políticos. Mas, de outro modo, insisto em dizer que somente se punirá aquele promotor ou aquele juiz que abusar do poder. Não estamos falando de sair prendendo e punindo aleatoriamente todo e qualquer promotor que se insurgir contra uma ação criminosa de um político. Não é isso que nós estamos falando. A mensagem que se passa à população é uma mensagem leviana, de que com a lei, automaticamente acaba a Lava Jato, acaba as operações em Mato Grosso contra também grandes autoridades da política, e isso não é verdade. O que se estará punindo serão os excessos. E a própria lei hoje já diz que para que se dê início a um procedimento investigatório, a uma ação penal, uma ação de improbidade, é necessário elementos mínimos. Somente haverá punição quando a abertura destes procedimentos se der sem nenhum elemento mínimo. Porque, sim, o processo judicial, especialmente o de natureza criminal, traz para o réu um trauma de ser processado que precisa, sim, ter limites. E esses limites é justamente a Lei de Abuso de Autoridade. Ele também falou sobre a lei que tramitava na Câmara dos Deputados há anos atrás. Essa lei não é de hoje, ela não é superveniente à Operação Lava Jato, o projeto de lei já está há mais de 7 anos e agora chegou o momento. Volto a dizer, se tivesse comigo a caneta, talvez não a colocaria em pauta neste momento de grande clamor, mas é imprescindível que se discuta com maturidade essa questão, porque ninguém, seja público, seja privado, seja servidor público, seja da iniciativa privada, está acima da lei. Nem Ministério Público, nem magistratura, nem advocacia, nem polícia, nem ninguém. Pode ter sido uma retaliação contra o MP? Ainda que a intenção seja essa, e isso é importante que se diga, os efeitos da lei não são automáticos. Não haverá nenhum prejuízo para a Operação Lava Jato, até porque todas as denúncias que estão sendo oferecidas são oferecidas com base em elementos mínimos. E se existem elementos mínimos para a tramitação de um inquérito e posteriormente de uma ação penal, não há que se falar em abuso de autoridade.